Agora, entrevista especial no programa Filosofando. Boa noite, amigos do programa Filosofando, Filosofia, Cultura e Arte. O programa Filosofando traz para a entrevista especial de hoje o professor, doutor Paulo Giaretta, falando sobre as grandes influências dos organismos internacionais na educação nacional. Boa noite, professor Paulo. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer participar do programa. Professor Paulo, gostaria que o professor falasse um pouco do trabalho que o professor vem desenvolvendo. Perfeito, Wagner. Na verdade, eu tenho um vínculo atualmente de pesquisa, né, a partir do doutorado que eu estava fazendo na Universidade Federal do Paraná. A gente tem um vínculo de pesquisa com a universidade, também como professor pesquisador em programas de pós-graduação. Né? E também tem um vínculo de trabalho com o Grupo Marista em Curitiba, né, vinculado aqui com a PUC, né? E a gente vem tentando trabalhar e discutir a educação, o contexto educacional, incidir sobre as políticas educacionais. E, portanto, o foco principal do meu trabalho, do meu estudo, é a política educacional. Então, professor, dentro dessa política educacional, eu gostaria que o professor contextualizasse para os nossos ouvintes do programa Filosofando um pouco sobre a história da educação no Brasil, esse processo histórico da educação que vem se desenvolvendo. Perfeito, Wagner. Veja, falarmos em política educacional brasileira, nós temos que, de fato, falar da história da educação do Brasil, né? E a política educacional, a educação no Brasil, ela não foge dos arranjos, do contexto de como se desenhou e como se desenha a política, a organização do Estado brasileiro, né? Em especial, é de conhecimento de todos que nós somos fruto de um processo de colonização, né? Nós herdamos e temos nosso imaginário cultural da composição de nosso Estado, um Estado dependente, né? Nós somos descobertos, vamos assim dizer, né? Um termo às vezes equivocado, mas nós vamos utilizá-lo aqui no caso, né? Fomos descobertos por Portugal, portanto, nos constituímos como colônia portuguesa. E da composição de colônia portuguesa, foi justamente a Companhia de Jesus, os jesuítas, que receberam aí a incumbência de tratar, de organizar minimamente a educação na colônia, né? Na colônia portuguesa, no caso aqui o Brasil, né? Então nós temos um primeiro cenário, um primeiro desenho de nossa composição, justamente olhando para fora, né? Nós temos um desenho de política educacional que vem da Europa, se instala no Brasil aos moldes da visão jesuítica, né? Da ideia cristã de educação. Esse modelo ele vai perdurar até 1759, aí nós temos a chamada Reforma Pombalina, conhecida Reforma Pombalina, né? Onde o Marquês de Pombal, ministro do Estado português, resolve dizer: vamos destituir, vamos modernizar, vamos melhorar o sistema educacional que está implantado no Brasil, né? Então, houve aí a expulsão dos jesuítas da colônia e o sistema educacional foi incorporado pelo Estado português. A dificuldade nossa é que a promessa não acontece, né? E, na verdade, o que seria um processo de modernização, aproximação do modelo de educação em vista do desenvolvimento aplicado pela Revolução Industrial Inglesa de época, acaba não acontecendo no Brasil, e nós ficamos aí à mercê de um sistema de aulas régias, né, bastante fragmentado, com dificuldades nesse sentido. A própria vinda do Império Português, né, da coroa portuguesa para o Brasil, em 1808, reacende as expectativas, né, mas novamente o processo educacional ele é focado para demandas específicas do Estado. E não está preocupado com o sistema educacional, né? Então a forma de composição da educação do Brasil, novamente, ela continua bastante precária, né? Precarizada. O surgimento da ideia republicana, especificamente aí em 1920, a partir de 1920, ela ressurge com a possibilidade de uma série de movimentos, inclusive populares, reivindicando uma educação que fosse nossa, né? Mas esse sistema de educação dos movimentos populares, temos aí expressões fortes, como a de Paulo Freire, por exemplo, acaba sendo sucumbida ou destituída com o chamado golpe militar de 64, né? Que novamente disciplina e reorganiza o sistema educacional, agora não mais a partir da Europa, mas a partir dos ditames das organizações dos Estados Unidos, né? Nós entramos num regime
num regime militar, que na verdade é um regime de disciplinamento de condições políticas, econômicas e sociais para que o modelo cultural americano, neoliberal, pudesse se estabelecer e organizar o sistema educacional. Então, a referência nossa, que até então era europeia, agora passa a ser americana, né? Que são, na verdade, países, organizações, organismos e formas de incidência na política educacional brasileira ao longo dos anos, ao longo das décadas, né? Com o processo de redemocratização brasileira, e aí vamos ver os movimentos a partir de 1970, na verdade nós já estamos, esse processo já está imbuído de uma outra organização, de uma outra forma de incidência na política educacional, que seriam o aporte, os diagnósticos, os estudos de incidências, né, de organismos como o Banco Mundial, o Fundo Mundial, FMI, né, como nós conhecemos, que já desenha toda uma proposta de disciplinamento da educação a partir da organização da orientação neoliberal. Portanto, temos aí um desenho mais específico de organismos, para além do Estado, inclusive, né, supraestatais, que incidem e influenciam na política educacional brasileira. E a partir da década de 90, então, nós vamos ter ainda, e agora, vivendo esse período, nós temos a incidência, a influência de uma outra forma de organização, de organismo, né, e é justamente a organização da Unesco, vinculada à ONU, né, e a composição do modelo cultural que incide e força o processo de reformulação, de reforma da educação no Brasil. Ou seja, ao longo da história, nós nascemos com a cultura, com o imaginário cultural de colônia, e parece que gostamos de viver assim, né? E não conseguimos ainda constituir uma experiência que seja nossa, efetivamente genuína, que atenda às anseios, às necessidades específicas da formação nossa enquanto nação, enquanto país, enquanto projeto de desenvolvimento interno. Só para localizarmos um pouquinho, contextualizar aí dentro do cenário a nível nacional, para a gente ver como que esses espaços, esses organismos vão incidindo e vão desenhando, vão propondo um conjunto e uma série de reformas a nível educacional que já passaram a ser constantes, né? Nós pegamos aí de 1920 para cá, que é o período republicano, nós dificilmente passamos 4 ou 5 anos sem uma reforma educacional. Mal reformamos, começamos a reformar novamente, né? Estamos aí sempre num movimento bastante complexo em termos de desenho da proposta educacional. O professor até já falou de alguns desses organismos internacionais que influenciaram na educação. Gostaria que o professor falasse um pouco mais dessas grandes influências dos organismos internacionais na educação brasileira. Perfeito, né? Eu acho que em termos de organismos, né, como a gente costumou conhecer, né, organismos ou organizações, é uma ideia que extrapola um pouco a ideia de Estado. É como se fossem grandes espaços corporativos, grandes organismos internacionais, supraestatais, para além do Estado, né, que envolvem vários Estados e que se desenham em cima de pactos, em cima de consensos, em cima de propostas educacionais que vários países, que blocos continentais pudessem incorporar. Aí nós temos, a partir da década de 70, né, especialmente, 2 grandes movimentos. Um é um movimento vinculado aí aos organismos internacionais chamado de fomento, né, de bancos, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Banco de Desenvolvimento Internacional, que de fato vão influenciando e vão dando um pouco a regra do jogo, né, como que deve ser a educação, como que deve se estruturar. Vão estabelecendo alguns diagnósticos para justificar algumas reformas educacionais, né? E vão pleiteando e vão desenhando uma proposta que, na verdade, parece ser uma reforma de Estado, né? Minimiza o Estado, torna a educação um elemento de disputa e concorrência de mercado, né? Quem pode pagar mais tem uma melhor oferta educacional, quem não pode contenta-se, às vezes, com algumas ofertas que não são tão qualificadas assim, né? Esses organismos, na verdade, esses bancos, eles acabam sendo questionados fortemente a partir da década de 90, né? E quando a gente fala hoje, o Banco Mundial, o FMI, todo mundo tem uma certa resistência, né? Ninguém gosta muito de ver essa imagem, essas representações, né? Ou esses organismos influindo na política educacional, política pública nacional, né? É a partir desse contexto que nasce uma outra forma de organização, que já falei também, que é a Unesco, que é vinculada à ONU. Por que a gente costumou se apropriar, se apossar um pouco mais sobre esta organização? Porque ela traz, em tese, uma imagem mais humanitária, mais humanizada.
É como se fosse uma preocupação, estivesse na base central da Unesco, uma preocupação com a paz mundial, com a cidadania, com a democracia e assim por diante, né? No entanto, as minhas pesquisas vêm mostrando, em termos de política educacional, que, na verdade, a Unesco representa, né, enquanto contexto cultural da ONU, a prevalência das teses capitalistas aí do Ocidente, né? Portanto, ela também vem articulada com a mesma matriz, com o mesmo princípio desenvolvimentista. Aí pressupõe dizer o seguinte: olha, se a gente desenvolver, crescer economicamente, a gente consegue melhorar em termos educacionais. E isso joga novamente a ideia de educação para uma ideia de mercado, né? Porque, bom, né, como é que a gente vai conseguir aí evoluir? Está condicionada a evolução humana, o desenvolvimento humano, a formação das nossas crianças ao desenvolvimento econômico. E nós sabemos que o desenvolvimento econômico é meio flutuante, né? Tem períodos que vai, tem períodos que não vai, né? Podemos ver as crises financeiras internacionais agora, e tudo isso incide nas políticas educacionais, né? Ou seja, nós estamos repetindo um problema histórico, né? Que é o problema de balizar a nossa sociedade educacional em cima dessas matrizes. Consequentemente, nós temos um outro problema, né, que é um pouco a síndrome da dependência, né, por meio da educação. O que significa isso? Esses organismos, na verdade, eles não nos conferem condições de pensar uma nova proposta educacional capaz de desenvolver e conferir autonomia, né, tecnológica, industrial, intelectual ao nosso país, à nossa nação. Na verdade, esse tipo de oferta educacional, ela se pauta muito em cima da ideia de passar uma informação, de treinar pessoas para um mercado, para um mundo já estabelecido. Então, nossas crianças vão à escola, passam anos e anos lá recebendo informações. E aí não se pensa, não se estrutura, não se desenha uma proposta educacional onde nossas crianças possam ir para a escola, para a educação, pensando em aproximar-se da forma, da lógica de como se produz o conhecimento. É a única forma que nós temos de construir autonomia. Os grandes países industrializados, eles são autônomos, né? Eles são de produção de tecnologia, não são de consumidores de tecnologia. E esses modelos educacionais bancados e financiados pelos organismos internacionais nos colocam no patamar de consumidores de tecnologia e não de produtores, né? Então nós temos aí vários agravantes que precisam ser aprofundados, precisam ser discutidos a nível nacional, né? E se nós queremos pensar num país, numa nação independente que se desenvolva tecnologicamente, nós precisamos pensar também que a forma e os modelos, né, e as incidências de proposta educacional desses organismos internacionais que nos são ofertadas, elas não nos garantem essa condição, né? Então, um pouco o cenário assim, do que eu venho pesquisando ultimamente, né, venho tentando desenvolver enquanto leitura, inclusive leitura filosófica, né, de política educacional, de visão de mundo, de sociedade, de composição desse país, esse nosso país que é o Brasil, ela caminha bastante por essa ideia, né, de como levantar possibilidades que extrapolem essa lógica histórica de 500 anos, né, de colonização, e nos tira um pouco dessa síndrome, né, de consumidores do que é externo, né, ter consciência de que nós podemos muito bem produzir muito aqui internamente, conferir aí autonomia para as nossas crianças. Muito obrigado, professor, por essa bonita entrevista do professor falando sobre as grandes influências dos organismos internacionais na educação nacional. O professor levantou vários elementos importantes dentro do processo educativo que se desenvolveu no Brasil. Achei muito interessante que o professor citou que primeiro teve essa grande influência europeia, depois a influência norte-americana também no processo da educação do país. E gostaria que o professor deixasse uma mensagem final para o nosso ouvinte do programa Filosofando. Eu agradeço a oportunidade de participar, estamos sempre à disposição, né? Eu sou um cidadão apaixonado pela educação, sou filho do sudoeste do Paraná, amo muito esta terra, né? E sempre estou em busca de aprofundar as minhas leituras, né? E é sempre bom encontrar pessoas também que estão dispostas aí a trocar ideia com a gente. Então deixa um abraço a todo mundo. Valeu, professor. Muito obrigado. Obrigado. Programa Filosofando com o professor Wagner Hoffmann.